Os demais, quero convidar você a abrir em Eclesiastes capítulo 11, versículo 7 até o versículo de número 10. Eclesiastes capítulo 11, do versículo 7 ao versículo 10. Depois dessa, teremos mais 2 ou 3 mensagens e aí encerramos então a exposição do livro de Eclesiastes. Isso é, se Jesus não voltar antes, ou não me levar antes, ou não levar você antes. A primeira opção é a melhor, né? A segunda também, né? Como dizia Paulo, melhor morrer e estar com Cristo. Eu quero que você acompanhe a leitura. Diz assim: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Mais uma vez, vamos orar. Senhor, ajude-nos nessa noite a não apenas expor a tua palavra, mas também ouvi-la, entendê-la e praticá-la. Sabemos, Pai Santo, que aquilo que tem na sua palavra é verdade, é vida, traz transformação ao nosso coração e nós nos apegamos nisso, não apenas para ler a tua palavra, não apenas para pregá-la, mas acima de tudo, para praticá-la. Ajude-nos em nossas limitações, tanto naquele que prega, quanto em nós que ouvimos e recebemos a tua palavra. Ajude-nos a superar as nossas limitações e que teu Santo Espírito possa iluminar tudo o que for dito nessa noite para a honra e glória do teu santo nome. Pedimos isso e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, no início do ano 2000, eu estava começando a fazer faculdade lá em Brasília. Diariamente em Brasília eu pegava o meu ônibus e naquela época, os mais velhos vão se lembrar bem, existia o Discman. Os mais novos nem sabem o que é isso. Na minha época tinha o Discman. Então, geralmente eu colocava o meu Discman e no percurso da minha casa até a faculdade, tanto na ida quanto na volta, uma das minhas músicas preferidas era uma música do Titãs, É Preciso Saber Viver. E esse é o título da mensagem que quero dar nessa noite. Naqueles dias eu pensava que realmente sabia o que era viver. Eu pensava que saber viver, por exemplo, era chegar na faculdade, encontrar os meus colegas, sair para o bar ao lado da faculdade e geralmente matar a aula e ficar ali bebendo cerveja, por exemplo. Aqueles dias eu pensava que saber viver era fazer o que eu queria, sem me importar muito com a opinião dos meus pais, da igreja, dos amigos, da sociedade. Aqueles dias eu pensava que saber viver era realizar todos os sonhos, era conhecer todos os lugares, era conquistar o mundo. Porém, em 2001, meados do mês de junho, eu e minha família fomos acordados em uma manhã de segunda-feira com a notícia de que haviam encontrado o carro do meu pai abandonado em um matagal na zona rural de Brasília. E horas depois, infelizmente, eu atendi o telefonema da minha irmã mais velha, avisando que haviam encontrado o corpo do meu pai. Ele havia sido vítima de um latrocínio, que é roubo seguido de morte. E naquele dia, de certa forma, eu comecei a perceber, a ver que, de fato, eu não sabia o que era viver. Percebi que pessoas que amamos partem. Percebi que amizades se separam. Percebi que nós não iremos conseguir conquistar tudo. Percebi que sozinho eu nunca iria aprender e entender o que era viver. E relembrar esse dia trágico, em certa medida, me levou a uma identificação com o autor de Eclesiastes. Isso porque Eclesiastes mostra um homem que procurou aprender a viver. Há um rabino, Harold Kushner, disse que Eclesiastes é um homem com um medo desesperado de morrer antes de aprender a viver. E nós temos visto que Salomão construiu grandes obras. Foi o rei mais sábio e rico que já existiu.
E esse homem, como nós temos visto em Eclesiastes, desfrutou intensamente de todos os prazeres da vida. Mas ao final a sua resposta foi que tudo que existe debaixo do sol é vaidade de vaidade. Vaidade. Essa palavrinha eu confesso para você que depois de Eclesiastes tem tomado um contorno totalmente diferente para todos nós, o povo da Bíblia. Essa palavra é usada por Salomão pelo menos 35 vezes no livro de Eclesiastes. E sempre que ele usa, ele aponta para a ideia daquilo que é fútil, aquilo que é passageiro, aquilo que às vezes é até mesmo incompreensível. Salomão vem nos mostrando que nesta vida debaixo do sol, neste mundo caído que vivemos, alguns acontecimentos são de fato imprevisíveis, sem sentido, e nos sobrevém e nos mostra que realmente nós não sabemos como viver a vida. O que o sábio vem nos mostrando é que nós nunca iremos viver plenamente nossa vida se os nossos referenciais para vivê-la estão neste mundo caído debaixo do sol. Desta forma, somente nesta parte final do livro, a partir desse capítulo 11, é que Salomão, olhando para aquele que está acima do sol, encontrou sentido e direção para a sua existência. Salomão só aprendeu a viver quando olhou para o Criador de todas as coisas. E tendo essa verdade como parâmetro, Salomão ordena que o homem, principalmente em sua juventude, viva a vida, aproveite a vida, aprenda a desfrutar da vida. É verdade que ele faz um paralelismo entre a velhice e a juventude, e nós iremos ver isso de forma muito mais clara na próxima mensagem, no capítulo 12, mas aqui Salomão aconselha o homem de forma geral, não apenas o jovem. É lógico que há um momento que ele foca no jovem, mas nós queremos abrir isso, estender, até porque o conceito de juventude em Eclesiastes é diferente da nossa. Eu quero que você entenda que Salomão aconselha o homem a viver, e ele o faz de algumas maneiras. E eu quero nessa noite então compartilhar com os irmãos. A primeira, aprenda a viver, e para você aprender isso, você tem que desligar o piloto automático. O versículo 7 é um paralelismo que aponta não para a luz em si, mas para o ato de ver o sol e sua luz, coisas que somente nós, que estamos vivos, conseguimos fazer. A intenção de Salomão aqui é destacar que somente os vivos podem ver o sol nascer todos os dias. Por isso, a luz é doce para todo ser vivente, bem como o sol é agradável para todos aqueles que podem contemplá-lo logo pela manhã. E esta interpretação ganha peso justamente porque a palavra luz, no Antigo Testamento, é símbolo de alegria, de felicidade, de plenitude. Então compreenda que tanto a palavra luz como a expressão ver o sol são metáforas que apontam para a ideia de viver, de vida plena. Entretanto, mais do que viver, repare que no versículo 7, Salomão afirma que a luz é doce e agradável é ver o sol. E essa descrição dupla, aponta que a vida não é apenas boa, mas que ela também deve ser saboreada, de certa forma, como se fosse doce como o mel, por exemplo. O sábio está simplesmente dizendo, como é bom estar vivo. Como é bom ver o sol nascer todos os dias. Salomão está dizendo que devemos desfrutar os doces dias da nossa existência. E vivendo pouco ou muitos anos, a vida deve ser desfrutada enquanto existir. E fazemos isto aproveitando das alegrias simples da criação material de Deus. E, novamente aqui eu cito o rabino Harold Kushner, e ele afirmou que estar vivo é a capacidade de fazer as coisas que os vivos fazem. Infelizmente, como cristãos, às vezes nós resistimos e muito à ideia de desfrutar a vida ao máximo, porque isso para nós às vezes cheira como se fosse pecado. Já percebeu como que às vezes nós pensamos que o cristão piedoso, o cristão assim crente mesmo, é aquele que vive com a cara fechada? Nós pensamos às vezes que o cristão piedoso é um cristão que nunca, quando sai com os amigos, por exemplo, derruba um copo de suco na mesa. Nós pensamos que um cristão piedoso nunca dá gargalhadas das situações engraçadas da vida.
Mas o que Salomão vem nos mostrando é que nós desfrutamos da vida glorificando a Deus com uma boa dose de humor, uma boa dose de gargalhada, de alegria. Desfrutar a vida neste mundo é honrar a Deus que criou o homem e ao mesmo tempo criou as bênçãos existentes do mundo para o homem. Por isso nós devemos viver celebrando o que Deus fez de belo e bom enquanto os dias de trevas não chegam. E dias de trevas ou dias escuros coincide com os dias maus, lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. E certamente é uma referência à velhice. Como eu disse para você, do versículo 7 do capítulo 11 até o capítulo 2, versículo 7, nós temos aqui uma antítese entre juventude e velhice. E o sábio está nos ensinando que a juventude é o tempo apropriado para desfrutar da vida, em contraposição à velhice, em que não mais será possível desfrutar normalmente dos bens da vida. E fazendo um paralelo com o versículo 7, versículo 8 e versículo 7, o sábio está aconselhando a experimentar os dias em que o sol não está escurecido e as estrelas não perderam o seu brilho. Meu querido irmão, você que é um pouquinho mais jovem do que eu, e eu não sou tão velho assim, tenho apenas 35 anos, queiramos ou não, chegará o dia em que seremos confrontados com a decadência e com o desgaste do nosso corpo físico. Chegará o dia em que a vista enfraquecerá, os braços ficarão pesados, as pernas bambas, os dentes gastos, os ouvidos mouco. Chegará o dia em que nossos cabelos e pele, por mais que você faça plástica, por mais que você coloque aplique no cabelo, por mais que você pinte o seu cabelo, chegará o dia em que eles servirão como testemunhas da nossa idade avançada. Chegará o dia em que será o nosso último dia de vida, e então nosso corpo será desconectado com essa existência. Dessa forma, como os dias escuros chegarão, é bom refletirmos hoje, como estamos vivendo a nossa vida. E é bem possível que nós venhamos viver a vida sem de fato vivê-la. Às vezes, nós ligamos a vida no modo piloto automático. Isso quer dizer que nós vivemos a vida com desinteresse, empurrando os dias como se eles nunca fossem acabar, como se o nosso tempo existencial nunca se esgotasse. Entretanto, não podemos conter o ponteiro do relógio da nossa vida. Ele continua girando, ele continua trabalhando, e com ele o tempo da nossa existência se esgotando. Por isso, é bom desligar a opção modo piloto automático. E Salomão grita em nossos ouvidos: morra, mas morra vivendo. Enquanto o nosso ponteiro existencial estiver girando, nós devemos viver aproveitando a vida. Uma escritora afirmou que há pessoas que pautam a vida em função do temor à morte. E há pessoas que pautam a vida pela alegria e satisfação da vida. E a conclusão dela é que os primeiros vivem morrendo, os outros morrem vivendo. E eu confesso para você que, no que diz respeito à minha saúde, por exemplo, eu sempre tratei ela no modo piloto automático. Vai, vamos caminhando aí, vai. Só que meses atrás, eu fiz o primeiro check-up médico da minha vida, com 34 anos de vida. E aí, meu irmão, confesso para você que quando eu peguei o resultado, na hora, eu desliguei a vida do modo piloto automático. O check-up constatou algumas alterações no colesterol, sobrepeso, e eu sei que os jovens já deram uma risadinha aí. O açúcar tinha aumentado, e eu confesso que eu olhei para a forma que eu estava vivendo, e eu comecei a ver algumas coisas, estava me alimentando errado, já não fazia há bom tempo qualquer tipo de exercício físico, e na hora eu pensei, do jeito que está, provavelmente eu não vou conseguir nem mesmo brincar com a minha filha. Resolvi então mudar os hábitos alimentares. A convite do meu amigo Rodrigo Clay, entrei no Muay Thai. Por isso que não mexe muito com a minha filha não, tá? Resultado foi que eu perdi em 8 meses
12 quilos. E na semana passada, a irmã Verônica, que é nutricionista, ela fez um exame em mim chama bioimpedância. E como foi bom fazer aquele exame? Sabe por quê? Porque nele é possível você ver a idade metabólica da pessoa. E a minha foi de 22 anos de idade. Repito, 35, mas 22 anos de idade. Eu quero te falar que eu acho que eu ganhei alguns anos de vida. Mas o que eu quero destacar é que a maior tragédia para nós, homens e mulheres, não é simplesmente morrer, mas é morrer sem ter vivido. A maior tragédia é viver a vida no piloto automático, é deixar a vida seguir sem se preocupar com os dias maus, com os dias de trevas obscuros que chegarão. Por isso Salomão está dizendo em alto e bom tom: escolha morrer vivendo, em vez de viver morrendo. Salomão nos mostra que a primeira forma para aprendermos a viver, a saber viver a vida, é não viver no modo piloto automático. O segundo conselho que Salomão nos dá é: mergulhe de cabeça na vida. Mergulhe de cabeça na vida. O interessante é que nos versículos 9 e 10, o autor de Eclesiastes, ele não pede. Aqui ele dá ordem ao leitor para que o leitor mergulhe de cabeça na vida. E ele faz isso porque todos os verbos, os versículos 9 e 10, estão no imperativo. É verdade que a ordem aqui é direcionada ao jovem, colocando sobre ele a responsabilidade de acatá-la. E neste ponto, a ordem do escritor de Eclesiastes é para que o jovem viva a vida intensamente. Salomão manda que o jovem desfrute da vida. Ele ordena que o jovem seja feliz, seguindo o seu coração, até onde a vista alcançar, isto é, entre de cabeça na vida, vivendo-a de verdade. Salomão ordena que os jovens desfrutem os prazeres relativos à mocidade e que jamais serão experimentados outra vez. Assim sendo, Salomão manda os jovens viverem intensamente, porque a juventude é transitória. A juventude e o seu vigor são passageiros, porque o tempo voa. A juventude é efêmera e ela escorre entre os dedos, e logo o jovem de agora estará vivendo amanhã com a decadência que é companheira da idade avançada. De sexta para sábado eu estive no acampamento aqui com os adolescentes, o Jean está aqui, e eu fiquei pensando um pouquinho. Olha só, rapaz, esse menino Jean ficou a noite inteira acordada. E no outro dia, foi para o trabalho de coisa nossa, né? Foi cuidar de criança. Ele nem dormiu. E até o Gemar falou assim: olha, eu fui chamar o Jean para ir ajudar as crianças. Quando eu cheguei, ele estava jogando videogame, 6 horas da manhã. O que eu quero te falar é que hoje você consegue virar à noite no acampamento conversando, sorrindo, se divertindo. Eu não, eu dormi, tá? Deu umas 4 da manhã, eu não aguentei e fui dormir. Mas logo, você que é mais jovem, chegará o dia em que você estará sozinho, cansado, porque os seus companheiros de hoje também estarão velhos amanhã. Há um filósofo francês que dizia que os jovens andam em grupo, os adultos em pares e os velhos andam sós. A juventude é transitória e a mesma é acompanhada pela brevidade da vida. Nos dias de Salomão, para você ter uma ideia, a expectativa de vida era entre 70 e 80 anos. No Brasil é em torno de 73 anos. E embora 70 anos pareça muito, nós podemos dizer que a vida é breve, especialmente quando nós a comparamos com a duração do tempo que permaneceremos mortos. Diante da eternidade, a vida sobre o chão que pisamos é apenas um suspiro, um vapor, uma neblina. Como Salomão fala, é apenas vaidade e vaidade. Há uma música do Legião Urbana, Tempo Perdido, e Renato Russo expressou isso muito bem quando ele disse: todos os dias quando acordo não tenho mais o tempo que passou. Nosso tempo já é pouco, e quando nós acordamos, ele já passou. Salomão ordena que o jovem viva intensamente, considerando que o tempo da juventude é passageiro, breve,
e um dia a vida acabará. E tendo a juventude, a transitoriedade da juventude, bem como a brevidade e a inevitabilidade da morte em mente, escolha viver a vida de forma intensa. A ideia de Salomão aqui é a seguinte: entre a vida e a morte, mergulhe de cabeça naquilo que é melhor. Ou seja, mergulhe de cabeça na vida, viva de forma intensa. Por isso, eu não sei você, mas às vezes eu queria voltar a ser criança. Eu fico olhando a minha filha, que tem apenas 6 meses, e eu observo como que ela se surpreende e se diverte com muito pouco mesmo. Se você pega um plástico e entrega para ela, ela se diverte com aquilo. Você entrega um papel para ela, se diverte. A verdade é que quando somos crianças, pouca coisa é suficiente para nos fazer feliz. Quando somos crianças, nós mergulhamos tanto na vida que nós conseguimos nos divertir e nos divertir até mesmo sozinhos. Eu, quando era criança, eu tinha o hábito de jogar futebol de botão. Só que eu jogava sozinho. E eu tinha o hábito de montar os 2 times lá na mesa de futebol de botão. E geralmente eu narrava e comentava o jogo. E o bom é que o Vasco e o Palmeiras nunca perdia. Sempre ganhavam. E ali o Palmeiras tinha mundial. Eu sei que todos nós que aqui estamos tínhamos as nossas formas de se divertir na infância. Mas o problema é que nós, depois que crescemos, parece que nós perdemos essa visão. Parece que viver não é mais divertido. Eu sei que agora nós temos responsabilidades, nós temos trabalho, nós temos pouco tempo, nós temos mais maturidade. Todavia, o que Salomão quer nos mostrar é que os tempos mudaram, mas o brinquedo continua sendo o mesmo, ou seja, nós ainda temos a vida. Independente da sua idade, nós ainda temos a vida para ser vivida. Ainda temos todos os dons e presentes criados por Deus para aproveitarmos. Nós precisamos ter a mesma sensibilidade que C.S. Lewis tinha. C.S. Lewis dizia que experimentava gotas da graça de Deus ao ouvir uma boa música, quando lia um bom livro, quando visitava um lugar maravilhoso. Nós devemos aproveitar neste mundo caído, quebrado, as gotas da graça de Deus na criação dele. Nós devemos, mais do que aproveitar, nós devemos ensinar as futuras gerações a aproveitar as gotas da graça de Deus na criação. E aqui, olha, deixa eu voltar um pouquinho para você, pai. Somente pai de jovem adolescente. Estava lendo um artigo 2 semanas atrás de um sociólogo a respeito da geração Y e Z, geração de pessoas nascidas em 1980 em diante. E o mesmo afirmou que nunca tivemos uma geração tão triste e depressiva como essa. E aí no artigo ele aconselha aos pais de filhos nascidos nestas 2 gerações. E olha o conselho dele. Precisamos ensinar nossas crianças a fazerem pausas e contemplar o belo. Essa geração precisa de muito para sentir prazer. Viciamos nossos filhos a receber muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. O resultado são intolerantes e superficiais. O índice de suicídio tem aumentado. A família precisa se lembrar que o consumo não faz ninguém feliz. Suplico aos pais. Os adolescentes precisam ser estimulados a se aventurar, a ter contato com a natureza, a se encantar com a gastronomia, com os estímulos lentos, estáveis e profundos da natureza, que não são rápidos, como as redes sociais. O que esse sociólogo que não é cristão, o que ele está aconselhando é simplesmente o que Salomão nos ensina nessa passagem. Aproveite as gotas da graça de Deus e mergulhe de cabeça na vida. Aproveite a vida. Aproveite a vida. Salomão ainda nos aconselha a curtir a vida com responsabilidade. Às vezes lemos um texto como esse e pensamos, rapaz, Salomão está mandando curtir a vida, ele está doido.
Apesar que ele é muito pessimista, e aqui não é pessimismo não, ele está dizendo, olha, curta a vida com responsabilidade. E eu sei que quando nós lemos Salomão dizendo ao jovem, olha, aproveite intensamente, nós pensamos, isso aqui é um convite à irresponsabilidade. Mas ao ler essa passagem, olha, nós pensamos assim, às vezes Salomão mandou o jovem viver uma vida voltada para o hedonismo, cultura do prazer pessoal, curtindo a vida doidado. Você que é mais velho vai lembrar, lembra daquele filme Sessão da Tarde, Curtindo a Vida Doidado? Que por sinal é muito bom, apesar que ensina um monte de coisa errada, mas é muito bom. Mas eu quero te falar que não é isto que Salomão está mandando o jovem fazer. Pelo contrário, ele está ordenando o jovem a desfrutar a juventude com responsabilidade, porque a juventude ou a vida como um todo não pode ser vivida sem limites, sem freios. E como é importante um texto como esse ser bem entendido pela uma geração como a nossa. A nossa geração, e o paulista você vai entender melhor, quer viver um estilo de vida louca. Ou seja, a vida sem regras, uma vida sem limites. E por conta disso nós temos visto uma geração de jovens se entregando a drogas, ao sexo desenfreado, à promiscuidade, etc. Dostoiévski já dizia que há em tudo um limite que é perigoso transpor, porque uma vez transposto, já não há processo de voltar-se atrás. Salomão mostra qual que é o limite que não pode ser transposto na vida do jovem. E ele faz isso, o verbo sabe, no versículo 9, serve como um freio posto na vida do jovem e na nossa vida como um todo. O desfrute da vida é limitado e coordenado pelo conhecimento de Deus. Isso porque no hebraico o verbo sabe aponta para o conhecimento adquirido que leva a uma postura diferente. Seria mais ou menos, para você entender esse verbo, seria mais ou menos você passar num radar acima do limite de velocidade, aí pouco tempo depois, isso chega na sua casa e chega mesmo, vai chegar uma multa e você vai olhar e falar o seguinte, olha, a partir de hoje, eu nunca mais passo no radar acima da velocidade. Salomão está ordenando o jovem desfrutar da vida, tendo como parâmetro o conhecimento de que um dia Deus irá pedir as contas de todas as suas ações. E de forma bem clara, Salomão nos leva a entender que o conhecimento de Deus irá determinar o jeito, a forma, o limite, a maneira que o jovem, o ser humano como um todo, tem que desfrutar a vida. Em suma, o autor de Eclesiastes está dizendo que o jovem deve viver intensamente, deve mergulhar na vida, deve desligar o piloto automático, mas deve fazer isso sem cometer pecado. Isto leva a pensarmos em mordomia cristã. Ou seja, o jovem cristão é responsável por administrar e usufruir de todas as dádivas de Deus, de forma que o nome de Deus possa ser glorificado. Mas, cá entre nós, um dos grandes problemas do nosso coração é que ele levanta ídolos. Ele gosta de fazer isso. E estes ídolos, como diz Tim Keller, são boas dádivas de Deus que transformamos em bens últimos. Ou seja, se não tivermos o conhecimento de Deus e de sua justiça retributiva ao viver a vida, nós podemos, e às vezes fazemos isso, nós colocamos as boas dádivas de Deus em seu lugar no nosso coração. E a nossa sociedade, meu irmão, não nos ajuda nisso. Nós vivemos em uma cultura hedonista, que a busca pelo prazer, pelo sentir-se bem, é o valor mais alto a ser procurado, a ser conquistado. E nas Escrituras, o prazer, ele é apresentado de forma diferente com que a cultura hedonista nos mostra. O prazer é apresentado como bom, como agradável, como delicioso, como abençoado. Mas ao mesmo tempo o prazer, ele não é ligado nas Escrituras, ele não é ligado ao pecado. O prazer, meu irmão, de acordo com as Escrituras, ele está presente na experiência do homem antes da queda. No Éden, são os efeitos do pecado. O homem usufruía prazerosamente todas as dádivas de Deus. Por isso eu quero que você compreenda que o prazer, ele não está associado, e você não pode fazer isso, associar o prazer
a entrada do pecado na humanidade. Na verdade, o pecado distorceu o que nós entendemos por prazer. O pecado distorceu a forma que nós desfrutamos as coisas prazerosas da vida. Quer ver alguns exemplos? O prazer legítimo de comer uma picanha na brasa pode ser arranhado pela gula. O prazer de beber um bom vinho chileno, que o Franco até hoje não trouxe o meu, pode ser maculado pela embriaguez. O prazer do descanso pode ser corrompido pela preguiça, pela ociosidade. Salomão, ao referir-se ao tribunal de Deus, coloca as coisas em seu devido lugar. Deus deve ser o centro da vida de todo ser humano. E tendo Deus como centro, o homem viverá a vida responsavelmente. Ele aproveitará os prazeres da vida da forma que deve ser feito, glorificando e bendizendo o nome de Deus. Se Deus não estiver no centro da nossa existência, nós iremos experimentar as boas dádivas da criação de Deus, de forma que o seu nome não seja glorificado. Perceba então que o conhecimento de Deus determina as lentes, determina os filtros que utilizamos para interpretar a nossa realidade. É por isso que eu entendo que teologia determina comportamento. Aquilo que cremos afeta como vivemos, forma a nossa opinião e governa as nossas ações em vida. Por isso a expressão pedirá contas, que Salomão cita nesse texto, significa o levará a julgamento. E essa expressão soa como um alerta, mostrando que o gosto pessoal não é o padrão pelo qual as ações, as motivações e os impulsos são avaliados como bons ou maus. Na verdade, é o que Deus pensa sobre eles que os qualifica. E o que vale também para todas as alegrias que nós, como homens, buscamos e alcançamos. Por isso que eu creio que uma das maiores necessidades nossa hoje é ter uma vida, uma juventude, uma velhice, uma infância guiada pelos pressupostos bíblicos e não pela cultura do achismo. Eu acho que não é pecado. Eu acho que não é ilícito. Irmão, nós somos o povo da Bíblia. Para nós o que importa é o que as Escrituras ensinam e não o que nós achamos. E recentemente na internet eu achei um poema contra o achismo. Vou compartilhar parte com os irmãos que diz: o achismo tudo sabe, não tem dúvidas, é autoconfiante, arrogante, teimoso, tira suas próprias conclusões, não deve satisfações, não dá ouvido a ninguém. O achismo é cego, o achismo seduz, envolve, engana, cria suas próprias leis, não tem fundamento, ética, julga, condena, destrói, se alimenta da preguiça, da presunção, da ignorância, da ingenuidade. O achismo é parasita. Por isso a ordem de Salomão é: desfrute a vida, mas faça com responsabilidade, sabendo que Deus é o parâmetro daquilo que pode e daquilo que não pode ser desfrutado de forma prazerosa. E o último conselho que Salomão nos dá nessa passagem, sobre como devemos viver a vida, aponta para a ideia de desenvolver hábitos piedosos. Desenvolver hábitos piedosos. O autor de Eclesiastes, nesses versículos, aponta para a necessidade do homem ter a sua vida guiada pelas leis de Deus desde os primeiros dias da sua existência. Esses versículos destacam a ideia de lançar os alicerces da piedade na juventude para ter uma velhice bem estruturada espiritualmente. Salomão destaca que a melhor maneira de experimentar a felicidade na vida adulta e o contentamento na velhice é começar logo cedo na vida e evitar as coisas que causarão problemas lá no futuro. A expressão afasta do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor apela aqui para duas coisas. Apela contra a perda de tempo que a tolice nos causa, e ao mesmo tempo apela para que você se afaste dos valores errados
que afetam não apenas a sua juventude, mas o seu futuro lá na frente. Aqui, Salomão está explicando que o que faz isso é o pecado. O pecado traz consigo sofrimentos que impedem o desfrute da vida. E perceba como que isso vai contra o pensamento da nossa sociedade. A sociedade tem essa ideia que desfrutar a vida, seja jovem, seja criança, velho, é entregar-se a todas as formas de pecado. Sexo, drogas, farras, etc. Porém, o jovem que evita o pecado, ou o homem que evita o pecado mais cedo, adquirindo bons hábitos de saúde e santidade, ele tem mais chance de ser feliz na vida adulta do que aqueles que se entregam às loucuras da juventude e depois oram pedindo para Deus lhes retirar as consequências. Hoje pela manhã eu ouvi uma frase de um presbítero aqui da igreja que eu achei bem interessante. Ele falou, olha, em determinado momento alguém adulterou e teve um filho fora do casamento. E a frase do presbítero foi, olha, todos os anos aquele pecado faz aniversário. Filho é bênção. É bênção, lógico que é. Mas a bênção é maior quando é feito dentro do casamento, de forma que glorifica o nome de Deus. E eu, fazendo essa mensagem, lembrei de uma amiga minha na adolescência, da igreja. Era uma das amigas mais lindas que nós tínhamos na nossa, se eu posso dizer, nossa UPA. Mas com 17 anos de idade ela se desviou. E eu passei mais ou menos uns 10 ou mais anos, não lembro agora, sem encontrá-la. Mas é bem provável que foi mais de 10 anos. E depois no dia que eu a encontrei, eu confesso para você que demorei a reconhecê-la. Fiquei pasmo, ela estava feia, envelhecida, por conta das farras da vida. E nessa experiência, eu aprendi, e aqui vai a dica para você que está solteiro, que a graça de Deus conserva a nossa beleza não apenas espiritual, mas também física. A graça de Deus conserva não apenas a beleza espiritual, mas também a nossa beleza física. O pregador Charles Spurgeon, séculos atrás, já dizia que os pecados da juventude lançam os alicerces para as aflições na velhice. Por isso o jovem tem que afastar-se daquilo que perturba o seu coração, removendo aquilo que contamina a sua vida como um todo. De certa forma, Salomão aqui está falando do pecado, porque essa palavra dor, no hebraico, pode ser traduzida por moralmente depravado, desagradável, pernicioso. Salomão, então, ordena que logo cedo o homem remova da sua vida o grande entrave para viver a vida de forma plena. Desde cedo o homem é chamado a fazer morrer o pecado e suas influências em sua vida. Desde cedo o homem e mulher devem desenvolver hábitos piedosos, hábitos que lhe municiem na luta contra o pecado. E não restam dúvidas que o pecado, este parasita, é o grande responsável por colocar sombras de desespero e desilusão sobre a nossa existência. Por conta do pecado, o mundo é mau, a economia é péssima, o presidente atual é terrível e o próximo pode ser ainda pior. Por causa do pecado, o que se faz debaixo do sol é loucura, homens pisando homens, o trabalho é enfado, suor, canseira. O que você adquire com o seu trabalho pode ser roubado, pode ser furtado. Por causa do pecado, os ricos enriquecem ainda mais e os pobres empobrecem cada vez mais. Desastres acontecem, doenças se espalham, todos morrem e se tornam ao pó. Por causa do pecado, o mundo não faz sentido. Por causa do pecado, o mundo ele é totalmente desequilibrado e torto. E este desequilíbrio muitas vezes ataca a nossa vida. Tem dias que conseguimos orar, tem dias que não. Tem dias que nos alegramos com a nossa família, com a nossa igreja, com o trabalho. Mas tem dias que gostaríamos que todos eles desaparecessem. O autor de Eclesiastes está nos mostrando que a vida debaixo do sol é assim. E que a mesma só pode ser superada tendo Deus no centro.
O temor ao Senhor, uma vida dedicada a Ele, uma vida entregue a Ele, é o que equilibra e dá sentido ao mundo castigado pelo pecado em que todos nós vivemos. Para Salomão, a vida piedosa é aquela em que o homem, já em sua eternidade, procura lutar contra as mazelas e distorções do pecado. E você já percebeu como nós ficamos felizes quando, como hoje pela manhã, tinha aqui em torno de 30 crianças ou mais cantando canções de louvor a Deus em homenagem aos pais? Já viu como que nós ficamos felizes quando nós vemos crianças recitando versículos de cor, recitando perguntas e respostas do catecismo, orando, cantando na igreja? Nós ficamos felizes porque sabemos que este é o caminho mais seguro para um futuro feliz, abençoado e piedoso. Dessa forma, Salomão nos explica que um viver piedoso é caracterizado pela lembrança oportuna do juízo de Deus, do caráter efêmero da juventude, implicando um comportamento que se abstém de atos que gerarão remorso e dor no futuro. É isso que Salomão nos aconselha e nos ensina a viver. Mas o problema é que quando nós olhamos para esse ideal, eu não sei você, mas eu fico pensando, como que eu posso desligar o piloto automático? Como mergulhar de cabeça na vida? Como curtir a vida responsavelmente? Como viver a vida desenvolvendo hábitos piedosos? Salomão deixa bem claro que viver este padrão debaixo do sol é extremamente complicado. Todavia, Cristo Jesus é aquele que veio de cima do sol para fazer aqui embaixo do sol o que nós não conseguimos fazer. Jesus Cristo viveu este padrão de vida e hoje não apenas nos ensina, como também nos capacita a viver desta forma nesse exato momento da nossa história. E eu quero pensar com você em algumas aplicações e apontando para Cristo. Jesus Cristo não viveu a vida no piloto automático. Não viveu. Jesus Cristo, ao encarnar-se, experimentou a sensação que suas criaturas experimentam todos os dias. Ver o sol nascendo como uma criatura. Já parou para pensar que o Rei da Glória, durante 33 anos, viu o sol da Palestina nascer? Jesus Cristo viveu poucos dias de vida, mas foram dias que se preparavam para um propósito maior. Ele se preparava para dias de trevas, dias de abandono, dias de sofrimento numa cruz. Aí Mateus capítulo 17, texto que nós lemos na liturgia, versículos 22 a 23, Jesus Cristo afirmou: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Mesmo sabendo que os dias futuros seriam dias de trevas, por causa da morte, Jesus Cristo mergulhou de cabeça na vida humana. E o interessante é que Jesus Cristo ama tanto a vida humana que a encarnação dele significa que ele é eternamente Deus e eternamente homem. A união das duas naturezas do Redentor é indissolúvel. Ele é o Filho de Deus, ressurreto de acordo com a sua humanidade, como Paulo fala em Romanos capítulo 1. Deus em Jesus Cristo se identifica para sempre com a humanidade por causa da encarnação. Por isso, você, eu, nós temos que parar para pensar, será que Jesus Cristo, ele conseguiria viver a vida dele com o modo piloto automático ligado? Jesus Cristo viveu a vida dele empurrando com a barriga? É óbvio que não. Se Cristo Jesus tem um grande apreço pela vida humana, nós devemos ter o mesmo apreço, nós devemos imitá-lo. Paulo em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, falando sobre o mistério da encarnação e o propósito da encarnação em Cristo Jesus, diz que nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Nós devemos imitá-lo em sua encarnação. Nós devemos copiá-lo. Devemos ter um grande apreço pela vida. Devemos amar viver. Porque Cristo amou viver. Esse texto também se aplica em Cristo, quando nós vemos que Cristo mergulhou de cabeça na vida.
Jesus Cristo viveu apenas 33 anos, mas seus 33 anos foram suficientes para causar um impacto tão grande na história da humanidade que a dividiu em duas partes: antes de Cristo, depois de Cristo. Durante a sua estadia entre nós, Cristo aproveitou todas as bênçãos, todas as dádivas da criação do Pai. Cristo viveu intensamente, usando e desfrutando de todas as estruturas criadas por Deus. Jesus Cristo participou de festas, Ele se alegrou com os discípulos, Ele nos mostrou como é possível usufruir de todos os recursos dados por Deus em nossa existência. Ele nos mostrou que as coisas mais simples da vida só encontram sentido nele. Nós lemos: quer comais ou bebais ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de Deus. É somente em Cristo e com Cristo que nós podemos visualizar as gotas da graça de Deus nas obras criadas por Deus. Somente em Cristo podemos ter os olhos e corações abertos para desfrutar de tudo aquilo que Deus criou de forma correta. Somente em Cristo podemos mergulhar de cabeça na vida, viver intensamente, porque Ele é a vida. Cristo também curtiu a vida responsavelmente. Cristo, durante a sua caminhada entre nós, demonstrou um profundo senso de responsabilidade em seu viver. Ele voluntariamente assumiu o seu papel de ser o redentor dos eleitos. Ele não usurpou ser igual a Deus. Cristo não viveu entre nós soltando raios e destruindo todos os que perseguiam e acusavam. Nada disso. Nada disso. Em Cristo nós vemos um viver responsável, guiado pela vontade do Pai. Ele mesmo declarou isso, que desceu do céu não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. E em outro momento o próprio Cristo afirmou que a sua comida era fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Somente em Cristo podemos realmente viver responsavelmente. Somente em Cristo temos graça suficiente para viver, não segundo o jeito que nós achamos que é o correto, mas segundo a sua vontade revelada em sua palavra. Somente em Cristo temos um coração rendido e disposto a fugir do achismo e viver de acordo com a palavra de Deus. E por último, Cristo também desenvolveu hábitos piedosos. Enquanto esteve entre nós desde cedo, Jesus Cristo desenvolveu hábitos piedosos. Nós vemos nos evangelhos sua piedade sendo demonstrada em sua vida de oração, seu amor às Escrituras, seu zelo pela obra do Pai. Porém, também é verdade que enquanto Ele esteve em nosso meio, Ele sofreu. Este mundo de pecado que nos castiga, também castigou Jesus Cristo, o homem. O pecado parasita na criação divina levantou sobre Jesus Cristo dias de choro, dias de dor, de sofrimento, de perseguição, abandono, solidão, crucificação e morte. O próprio Paulo, lá em 2 Coríntios 5:21, afirma que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, do começo ao fim, sem pecado. Quando era criança, uma vez Jesus Cristo chorou para manipular os seus pais. Não fez chantagem emocional para conseguir o que queria. Ele jamais foi agressivo com seus amigos, com aqueles que estavam à sua volta. Jesus nunca foi egoísta com seus brinquedos ou ferramentas de carpinteiro. Jesus Cristo nunca olhou para uma mulher com intenção impura no coração, ou para um homem com intenção impura no coração. Nunca proferiu um insulto. Jesus Cristo permaneceu puro até mesmo durante a zombaria e humilhação que sofreu lá na cruz. Mas Ele o fez para remover o desgosto da nossa existência, o pecado. Ele é a causa do desgosto e dor em nossa existência. E para remover o nosso desgosto, Ele se fez desgosto diante de Deus. O justo morreu pelos injustos. O justo se fez injusto para que através da sua justiça fôssemos justificados. Jesus Cristo viveu todos os dias da sua existência terrena de forma piedosa. Por isso, meu querido irmão, não se engane. Se perto de Cristo é difícil viver este padrão de vida,
Longe dele é simplesmente impossível. A piedade na vida é adquirida pelo encontro com Cristo. Cristo venceu o pecado e o mesmo nos fortalece para também o fazer. Por isso, compreenda que Jesus Cristo é quem nos ajuda a colocar a nossa agenda em ordem, estabelecendo novos hábitos piedosos. Em suma, desligar o piloto automático, mergulhar na vida, curtir a vida responsavelmente e desenvolver hábitos piedosos é viver de acordo com o projeto original de Deus para o homem. E este projeto foi restaurado por Cristo e em Cristo. Em 2001, meus irmãos, eu entendi isso. Em 2001, após a morte do meu pai, foi quando de fato eu me entreguei completamente a Jesus Cristo. E desde aquele dia, Cristo tem me ensinado como viver a vida. Cristo tem sido meu mestre, tem sido meu tutor, tem sido meu mentor. E confesso para você que textos como aquele que Paulo disse lá em Gálatas capítulo 2, versículos 19 a 20, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Confesso para você que hoje tem um significado completamente diferente do que era até o ano de 2001. Cristo, somente Ele, tem poder e graça suficiente para nos ensinar a viver a vida do jeito que Salomão descreve nesse texto. Por isso, viva a sua vida por Cristo e para Cristo. Viva para a glória de Deus.